Vocês devem se recordar da história do cartão corporativo do Bolsonaro, né, da presidência, que se descobriu pelo portal da Transparência que o Bolsonaro chegou a gastar quase 8 milhões no cartão corporativo. E depois disso, ele exigiu, né, ele pediu sigilo para as compras do cartão corporativo, e agora o que surge é uma reportagem do portal Metrópolis falando sobre as compras da presidência. Eles pegaram esses dados a partir do painel de compras atualizado pelo Ministério da Economia. Aqui fala as compras do executivo, né, de todos os órgãos executivos, não é só da presidência não, todos os órgãos executivos, e juntos gastaram em 2020 1,8 bilhão em alimentos. Tudo bem, se for pensar, né, estão comprando comida para todos os ministérios, para a presidência. Só que daí entra o detalhe, porque o portal Metrópolis ele fez uma discriminação aqui de vários itens que somaram mais de R$1 milhão por compra. E daí eles fizeram uma listagem aqui, uma planilha, você pode conferir no site deles aqui a planilha, né? E tem valores absurdos ali. De fato, tem valores que são inacreditáveis, como a gente vai ver agora e entender o que aconteceu, né? De onde surgiram essas compras milionárias para itens que são supérfluos. Sendo que você tem um governo como o do Bolsonaro que disse recentemente que o governo estava quebrado, que ele não ia poder fazer muita coisa porque não tinha dinheiro. Mais dinheiro para comprar pizza, pão de queijo, bombom, vinho, chantilly, chiclete e leite condensado, eles têm adoidado, né? Como falei aqui, 1,8 bilhão em alimentos, e alguns valores são assustadores. Um desses valores é o valor de leite condensado. Só nisso foram 15 milhões de reais. 15 milhões de reais só em leite condensado. E daí as pessoas ficaram assustadas, né? Gente, como assim, né? A gente sabe que o Bolsonaro tem essa fama de tomar café da manhã, né? Pão com leite condensado. Mas, cara, 15 milhões em leite condensado é muita grana. E daí tem aqui uma pessoa aqui, a Ticico, no Twitter, que fez a conta. Ela pegou aqui, olha, em 2020, Bolsonaro gastou 15 milhões com leite condensado. Vamos calcular cada lata a R$6. Então dá 2,5 milhões de latas. Divididas pelos 365 dias do ano, são 6.849,32 latas por dia. A família Bolsonaro comeu 6.849,32 latas de leite condensado por dia. Leite condensado é a nova laranja. Uma outra pessoa que se manifestou em relação a isso foi o Ciro Gomes, né? Bem, está nos Trending Topics agora, leite condensado, e o Ciro Gomes comentou o seguinte: o mesmo presidente que diz que o Brasil está quebrado gasta esses valores com dinheiro público em plena pandemia. 15 milhões em leite condensado, 16 milhões em batata frita, 31 milhões em refrigerante. Enquanto isso, o povo sofre sem oxigênio, sem auxílio e sem vacinas. E eles gastaram mais de 2 milhões com chiclete, gente. 2 milhões de reais com chiclete para os órgãos do Executivo. E daí o Ciro Gomes em seguida publica: entrarei na justiça para pedir explicações sobre os gastos absurdos do Bolsonaro. Mais de 15 milhões em leite condensado e chiclete com dinheiro público, isso é corrupção. Então, de fato, os valores são astronômicos. Você tem aqui alguns itens, como eu disse, que seriam normais, né, para uma compra dos ministérios, refeições e outros tipos de itens, mas em outros aspectos, como o leite condensado, por exemplo, que foi o que horrorizou as pessoas, de fato os valores parecem não bater, parece que é exagerado, são quase 7 mil latas de leite condensado por dia, haja brigadeiro, haja bolo, haja confeitaria, né? Então realmente o negócio é bem complicado, e você tem, né, a gente vai repetir isso aqui porque é importante bater nessa tecla, a gente tem um sujeito que se elegeu basicamente com o discurso: eu sou o incompetente, eu não sei fazer nada, eu sei matar as pessoas, é o slogan dele, né? Minha especialidade é matar, eu não sou médico, eu não sou economista, o que eu sei é matar, eu sou capitão da artilharia, é o que ele dizia, eu sei matar as pessoas, é alguém que dizia isso, eu sou incompetente completo, mas eu não sou corrupto, me chama de corrupto porra. Foi o slogan de campanha do Bolsonaro. Eu não sei nada, mas não sou corrupto. E muita gente caiu nessa ladainha, muita gente caiu nessa conversa fiada que foi sendo desmontada com o passar dos meses. Logo, na verdade, um pouquinho antes do Bolsonaro assumir, né, você já tem escândalos envolvendo a família dele, envolvendo o Queiroz, um amigo próximo do Bolsonaro, que foi segurança do Bolsonaro, pessoas no entorno do Bolsonaro, todas elas envolvidas no escândalo de corrupção. A esposa dele, né, que recebeu dezenas de milhares de reais em cheques na conta dela, do Queiroz também, depositados na conta da primeira-dama. Ou seja, você tem ali uma série de histórias de combustível, gás
gastos astronômicos de combustível também na conta do Bolsonaro quando ele era deputado federal, e agora esses gastos de compras governamentais, de compras do executivo, que acumulam valores incompreensíveis. É o Brasil do Bolsonaro, gente. Quem foi que comprou essa ladainha, essa conversa fiada de combate à corrupção do governo Bolsonaro, que é uma bobagem completa, né? A gente tem visto também em diferentes níveis isso, primeiro nessas histórias, mas também um outro slogan de campanha dele que foi de que não haveria toma lá da cá, de que não haveria a velha política, e isso também já foi desmontado, e o Bolsonaro tem se agarrado agora ao poder, fazendo conchavos com o centrão político, com esse centrão fisiológico, né, com esses partidos que se agarram ao poder. Ele tem feito os conchavos e tem feito de tudo para evitar o impeachment, tem feito de tudo para que não avance nada nesse sentido. Basta de pensar que nesse final de semana, em várias cidades brasileiras, houve manifestações contra o Bolsonaro, houve carreatas, né? As pessoas tentando manter o distanciamento social, e elas foram em carreata pelo Brasil para demonstrar o repúdio ao governo Bolsonaro, que tem perdido popularidade, tem aos poucos derretido. Então pode ser que ao longo de 2021 a gente veja as condições para que certas alas políticas entendam que chegou o momento do impeachment. A gente já comentou isso também anteriormente, vale ressaltar que o impeachment ele é um processo jurídico, né? Depende de um crime, depende de algum tipo de violação de certas normas pela presidência, mas também ou acima de tudo, é um processo político. Se não houver condições políticas, ninguém se anima a fazer isso. Embora, na teoria, o impeachment devesse ser um processo contra alguém que cometeu algum tipo de infração, mesmo se não houver condição política. E a gente tem assistido isso nos Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos você teve lá um primeiro processo de impeachment contra o Trump, movido pelos democratas, que não avançou, mas eles demonstraram repúdio a atos do Trump. E agora, pouco antes de o Trump deixar o cargo dele como presidente, também iniciou um segundo processo de impeachment, que não sabemos ainda se vai avançar ou não para o Senado, até que ponto que ele será, de fato, punido pelos crimes que ele cometeu, né, como incitação à invasão do Capitólio, mas eles fazem isso para demonstrar a violação dos princípios constitucionais, dos princípios que regem um sistema democrático. Então, no Brasil também deveria ser essa lógica, né? Cometer algum tipo de crime, mesmo não havendo condições políticas, inicia o processo é avaliado, é exposto ao público, e isso vai desgastando o presidente. Tem gente que acha que, caso não vá adiante um processo de impeachment, que isso fortalece o presidente, e eu discordo dessa interpretação. Eu acho que isso desgasta, isso vai demonstrando as fraquezas, as fragilidades, e vai servindo como freio, ou tentando servir como freio, para alguém que tem desmandos como o do presidente. Vamos ver agora, vamos aguardar para ver como se desenrola essa história do leite condensado, se vão chegar a algum tipo de escândalo de corrupção envolvendo esse tipo de... Bem, são 7 mil latas de leite condensado por dia, né? Alguma coisa está estranha nessa história. Quero saber o que vocês pensam sobre isso aqui. E, só para concluir, eu quero fazer uma observação aqui, porque ontem eu fiz um vídeo sobre os ANCAPs, e obviamente os ANCAPs, alguns pelo menos, vieram aqui, sabe, contestar a minha interpretação que eu fiz do livro do Hoppe. Para adicionar nisso, eu vou pôr aqui uma citação de um artigo do Rothbard, Murray Rothbard, que é um dos autores principais desse libertarianismo de direita, né, do ancapistão, dos ANCAPs. O artigo se chama O que é populismo de direita? E daí o Rothbard ele defende aqui um movimento populista de direita encabeçado pelos libertários, encabeçados pelos ANCAPs. E daí ele põe aqui umas regras, né? O programa populista de direita. E daí ele tem aqui 8 itens. Eu quero ler 2 itens para vocês entenderem qual é a lógica, como funciona a cabeça dos ANCAPs. Então, item 4. Tomar de volta as ruas, esmagar os criminosos. E por isso, eu não quero dizer, é claro, os criminosos de colarinho branco, ou inside traders, né, do mercado financeiro, mas criminosos violentos das ruas, ladrões, assaltantes, estupradores, assassinos. Os policiais devem ser deflagrados, ou devem ser liberados, e permitidos a administrar punição instantânea, sujeito, é claro, à responsabilidade quando eles estiverem errados. E eu acho interessante esse trecho aqui, permitidos administrar punição instantânea. O que isso quer dizer? O que significa? Que a polícia vai servir de juiz também, a polícia terá a função no ancapistão, né, nesse mundo ANCAP, terá a função de perseguir criminosos, excetuando o colarinho branco, né, então assim, os executivos, isso aí, podem cometer crimes porque aparentemente a polícia não vai cuidar desse tipo de assunto, né, não é função da polícia perseguir milionário, vai ser porrada, cacete no pobre que está lá cometendo algum tipo de crime. E daí, o que isso quer dizer?
punição instantânea. Para mim, isso aqui é uma legitimação, por exemplo, de milícias, de policiais justiceiros que vão lá e cometem chacinas, por exemplo, em prol da punição, em prol de limpar as ruas. E o item 5 diz o seguinte: conquistar de novo as ruas, se livrar dos vagabundos. Mais uma vez, liberar a polícia para limpar as ruas de vagabundos. Para onde eles irão? Quem se importa? Torcemos para que eles desapareçam, isto é, para que eles deixem a classe que é tão apreciada dos vagabundos e integrem a classe de membros produtivos da sociedade. Então ele quer que a polícia vá lá e dê um fim em vagabundo, dê um fim em moradores de rua, dê um fim em, sei lá, também tem que entender a definição dele de vagabundo aqui, né? Mas supostamente são pessoas que moram na rua, moradores de rua. Essa é a mentalidade, ou uma parte da mentalidade, de quem defende esse modelo do ANCAP, do anarcapitalismo. Essa é parte da mentalidade. Aqui eu não estou citando um autor obscuro do ancapistão, não é algum autor secundário. Isso aqui eu estou falando do Murray Rothbard, que é um dos principais expoentes intelectuais dessa corrente de pensamento. É defender uma sociedade sem impostos, mas com policiais para matar bandido, para perseguir bandido, para descer o cacete no bandido, para chutar mendigo, para expulsar as pessoas da sociedade. Para onde eles irão? Quem se importa? De certo modo, se eu pensar também, essa mentalidade é uma mentalidade que está presente, né, perpassando não apenas os ANCAPs, mas boa parte da extrema-direita também brasileira e global, né? O Bolsonaro pensa desse modo. A mentalidade bolsonarista, a gente falou aqui no começo aqui sobre leite condensado, a mentalidade bolsonarista, miliciana, tem a ver com isso. A mentalidade miliciana, em grande parte, é uma mentalidade também anarcapitalista. Eu quero ver os ANCAPs defenderem aqui essas frases do Rothbard. Eles vão encontrar alguma justificativa teórica para isso, obviamente, né? Porque é muito fácil justificar preconceito, justiceiros, né? Milicianos, violência urbana, policiais aplicando justiça instantânea contra criminosos, desde que não sejam de colarinho branco, desde que não sejam executivos, milionários, pessoas que estão ganhando milhões no mercado financeiro, especulando e roubando muito mais dinheiro do que o criminoso da rua. E dando um fim em vagabundos, sabe-se lá o que isso quer dizer, né? Moradores de rua, não sei. E é isso. Me digam o que vocês pensam aqui sobre essa história do leite condensado. 15 milhões de reais em 2020 comprando leite condensado. Vai gostar de leite condensado assim lá no Planalto, hein? Vixe! E se quiserem comentar também essa história aqui do programa populista de direita do Rothbard, vou deixar o link para vocês aqui no comentário fixado. E também quero elogiar o trabalho do Portal Metrópolis. Eles estão fazendo uma ótima cobertura do governo Bolsonaro e dos desmandos desse governo. Então deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador, confira os meus livros, tanto sobre o Bolsonaro, Minha Especialidade é Matar, a frase do Bolsonaro, né? Não sou eu que estou inventando isso aqui, e também sobre o Jesus Histórico, Rei de Judeus, e confira também agora que saiu do forno ontem, A Teogonia do Exíodo, uma tradução que eu fiz do grego, edição bilíngue, grego-português. Está muito bonita. Um abração para vocês e até mais. Tchau!